Dá pra ver todos os detalhes dos olhos aqui, das diferenças dos pincéis para aplicar maquiagem nos olhos. Esse vídeo é sobre isso. Olha aqui. Eu não invento nada aqui, ó. Porque as piadas estão aqui. Brincadeira, as piadas são minhas. Tô aqui de olho, ó, em você que tá assistindo esse vídeo, adora, racha de rir. Ai, mas que fala tão legal, mas não se inscreveu no canal e não curtiu esse vídeo aqui. Então eu vou dar um tempo pra você, enquanto eu tomo café, pra você fazer isso agora, tá? Muito bem! Pincéis para olhos. Nossa, eu tenho aqui tantos, gente. Imagina que você vai numa loja, assim, numa perfumaria, na internet. Você fala, qual que eu vou comprar? Qual a diferença entre eles? Pincel chanfrado é um pincel de precisão. Olha lá como ele é. Tipo, tá! Marca e traça com perfeição. Ele vai servir para você construir uma sobrancelha, carimbando o pincel chanfrado, ó. Ele vai desenhando pelinhos. Ó que beleza! A diferença que dá de um lado para o outro ainda é natural. Ou você pode ir, para quem gosta daquela coisa super gráfica, o pincel chanfrado vai te ajudar a desenhar perfeitamente. Ele também é um pincel maravilhoso para quem no corre quer fazer um delineador com sombra, ó. Marcou lá, ele te dá o acabamento do delineador no lugar perfeito. Ele já tem o desenho reto, então ele faz o tracinho perfeito. Não tem risco de ficar tremendo aqui, ó. Então ele é um pincel que te ajuda nesses momentos de desespero. Seja para fazer uma sobrancelha mais gráfica, mais precisa, um traço mais perfeito, limpar um delineador com um pouquinho de primer, você consegue. E uma coisa que eu gosto muito de fazer com pincel chanfrado é dar um retoque no lábio. Às vezes eu faço um batom vermelho, aí eu vou lá com um pouquinho de base e dou aquela limpadinha por fora para ficar bem desenhado, sabe? Então ele é um pincel que faz esse traço perfeito, seja ele no lábio, no olho ou na sobrancelha. E agora que eu tô metade, metade, hein? O pincel número 13, que é o meu número da sorte, ele é um pincel que serve para esfumar o lápis, principalmente o cajal. Eu adoro fazer o lápis cajal, aplico e uso o pincel esfumador, o 13, para criar um efeito de sombra. Mas se você tiver com uma sombra mesmo, também dá para fazer esse efeito de esfumado, ó. E aqui ele vai... Que lindo, gente. Eu não sei o que eu gosto mais, se precisão, se traço ou se um esfumadinho, hein? Ó, um pincelzinho desse tamanho, olha o esfumado que ele fez, que belezinha. Temos a diferença, os diferentes efeitos aí do chanfrado para o pincel número 13, que é o pincel para esfumar. E agora eu vou falar de pincel de aplicação. Qualquer um que você escolher vai fazer a mesma coisa, ele vai depositar a sombra no lugar. A diferença é que, não sei se vocês conseguem ver, esse aqui é mais cheio, ele tem mais cerda do que esse daqui que é mais fechadinho, mais achatado. Então, por ele ser mais cheinho, você consegue até depositar a sombra. Funciona também para produto cremoso, hein? Não é só produto em pó. Coloquei, que beleza. No corre, esse aqui porque tem mais cerda, aplica e ajuda a esfumar. Delineador e esfumado. O pincel número 15 é o clássico pincel de esfumar o côncavo. Então você depositou a sombra lá, vem com esse pincel e faz o degradê para ficar natural. Mas tem o pessoal que gosta de um côncavo mais marcado, então pode usar um pincel mais fechadinho, tá vendo? Com essa ponta, vamos marcar aqui desse lado. Vou fazer mais marcado. E para quem quer fazer um efeito que é o mais difícil de conseguir, esfumado e marcado, esse aqui é um dos pincéis que melhor faz isso. Tá vendo, gente? A gente tem que testar pincéis diferentes porque eles dão efeitos realmente diferentes. Olha a intensidade de sombra que eu consegui desse lado, com esse daqui ficou muito mais lavado, mais aquarelado. Então é legal, por isso que eu falo, é legal ter vários pincéis. Quanto mais você tiver, mais você consegue explorar todo o potencial e a beleza do teu olhar. Aí tem os pincéis, que a gente fala assim, que são os pincéis diferentões. O pincel número 4, o meu tá marcado para não dar briga. Vocês viram aqui no Liceu dá briga pincel, uma loucura. Pincel número 4, que de um lado ele tem uma escovinha e do outro lado ele tem um pente e uma escovinha. Olha que beleza. Isso aqui tem 1001 utilidades. Esse pincel, você fala assim, esse pincel eu não preciso. Precisa. Por quê? Vou te explicar. Esse pincel ele serve para organizar a sobrancelha. Bom maquiador, maquiagem boa, a primeira coisa que você olha, se a sobrancelha tá penteada. Porque nada adianta eu fazer um esfumado lindo e aí tá assim, olha lá. Tá vendo? A coisa tá no detalhe. Faz um esfumado lindo. Sobrancelha não tá penteada, eu já penso que se for aluno meu eu vou ficar bem nervosa. E uma sobrancelha que não tá penteada, ela derruba o olhar. Olha lá, de um lado pro outro a diferença.
Não é gritante? Então, organizar e pentear a sobrancelha faz parte da maquiagem, porque levanta a expressão, cria o espaço para colocar o iluminador, a grande tendência do momento e do futuro. Anotem essa dica, amores. Mas, Vanessa, esse pentezinho, você não falou nada sobre ele. Ele realmente é uma grande dúvida das pessoas. Vou até aproveitar para pentear meu cabelo. Ele serve para, quando você passa a máscara, isso acontece muito quando eu vou gravar, principalmente em HD. Passa a máscara e fica assim, juntou um com o outro. O vídeo, a câmera, pega isso no detalhe. Você vai lá com a máscara de cílios ainda antes de secar e organiza os cílios, deixa eles tudo separadinhos assim. Dá a impressão que eles têm mais volume, mas ao mesmo tempo leveza e naturalidade, porque você cria espaço entre eles. Então ele serve tanto para cima quanto para baixo. Para quem não consegue passar a máscara de cílios embaixo, eu passo a máscara de cílios aqui e pinto com esse daqui. Olha essa dica extra. Eu falei pra vocês que esse pincel era importante, não podia deixar ele de lado. Esse aqui é pra pedir em casamento e trazer pra casa mesmo, tá? Assumir e mostrar pra família. Entre os diferentões, a gente tem esse pincel aqui, que é um pincel, a princípio pode causar um certo estranhamento, né? Essa ponta aqui de silicone. A gente já falou dele na temporada de trucões, a gente falou de glitter com ele. Ele é um pincel que serve para pegar e depositar o glitter. O que acontece quando a gente trabalha com glitter? O glitter ele tem vontade própria, ele vai para todos os lados. Aqui, por exemplo, deve estar em todos os lugares. Com o pincel de depositar glitter, você consegue tanto tirar ele do potinho, quanto carregar e aplicar lá no lugar certo, sem deixar nada cair no meio do caminho. Ele te salva de ter que ficar se limpando do glitter que caiu e ele concentra o brilho naquele lugar que você quer. Esse pincel aqui é uma boa para quem gosta desse efeito de brilho. E vocês testem aí também. Testem todos esses produtos. Testa o pincel chanfrado, testa o pincel para esfumar sombra, testa e me escreve. Faltou algum pincel de olho que a gente não falou? A gente vai fazer um ao vivo no final dessa temporada para falar de todos eles e tirar todas as dúvidas. Então é importantíssimo o seu comentário. Bom, agora eu usei todos esses pincéis, a gente gravou vários episódios, tá tudo sujo, tem que dar um jeito de lavar isso aqui, gente. E você que tá aí, depois dos créditos, depois de tudo, e ainda tá me ouvindo, faz um comentário, vamos fazer uma piada interna. Escreve aí, abacaxi nos comentários, pra eu saber que você ficou até o fim. Só a gente vai saber disso.